Glória a Deus, estamos novamente no nosso estudo do batismo no Espírito Santo e como recebê-lo. Hoje estamos no capítulo 22. Glória a Deus por isso, porque temos avançado. Damos graças a Deus pela oportunidade riquíssima de estarmos na presença dEle, de podermos estar louvando seu nome, conhecendo mais da verdade da sua palavra e, melhor ainda, podendo compartilhar, amém? As boas novas de salvação, e esse caminho de conquista das promessas de cada uma delas. E hoje, especificamente, falando sobre o batismo no Espírito, que já foi liberado para você e para mim, e nós não temos por que não vivenciar essa bênção na nossa vida, amém? Hoje, no capítulo 22, para quem não me conhece, eu sou a pastora Leila, pastora missionária em campo missionário aqui no Tocantins, no norte do Brasil, e hoje, com muito prazer, estou compartilhando esse estudo sobre o batismo no Espírito Santo. Eu vou falar por mim. Não tem coisa mais linda, mais maravilhosa do que receber o batismo no Espírito Santo, e algo que pelo qual é uma experiência pela qual todos nós deveríamos passar, tá bom? Ele não é restrito a um tipo de pessoa ou uma condição. É só você pedir, porque já foi liberado para você. Mas tem muitas pessoas que dão desculpas para justificar por que não foram batizadas. Não seja você uma delas, tá? No livro, o autor, W.B. Grant, ele relata a quantidade de desculpas que ele já ouviu ao longo do seu ministério, e ele foi registrando. Isso aqui hoje compartilhamos para você. Só a classe... Oh, meu Deus, às vezes eu não sei se eu rio, se eu choro, se eu me espanto, né? Só a classe atrasada o recebe. O cara já escutou isso, gente. É sério, é o capítulo 22. Não foi eu que escrevi, não, tá? Só a classe atrasada o recebe. Os crentes da minha igreja não creem no batismo. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso, não. Não faça isso, você que é líder, não faça isso com o rebanho do Senhor. Não cometa tolice de impedir, de ser, em vez de você ser canal de bênção, você se tornar um líder tóxico que você ensina errado para o rebanho do Senhor. Vai ser cobrado de você, se você for líder. E se você for ovelha, reveja o lugar onde você está, tá? Reveja, ore, comece uma campanha de oração, peça para Deus lhe mostrar se é para você ficar ali. E se for para ficar, é para você ser cheio do Espírito Santo, para você ser sal e luz ali dentro daquela igreja, tá bom? Seja cheio, não aceite menos do que isso. Os crentes da minha igreja não creem no batismo. O pastor prega contra isso. A igreja a que eu pertenço é toda contra isso. Receio a perseguição contra mim. Apenas algumas mulheres tolas recebem esse batismo. Afinal, há desculpas sem conta. Por que você diz assim? Tudo depende de como nós cremos. Tudo depende de como nós cremos? Se meus pais fossem negros, eu seria negro também. Mas não é preciso que sua igreja creia que você receba o batismo no Espírito Santo. O que é exigido é a sua fé e obediência. Você não vai poder responsabilizar toda a vida ao resto do mundo, seus pastores, seus líderes, sua igreja, sua congregação, seu ministério. Você não vai ter como argumentar isso a vida toda, porque Deus se encarrega, por exemplo, através desse vídeo, de fazer chegar a verdade até você. E ali é você com Deus. Aí você não vai ter mais desculpa, tá bom? Pensa nisso.
Se eu quisesse saber algo sobre o batismo no Espírito Santo, eu perguntaria a quem tivesse sido batizado, e não aos que falam contra o batismo. Veja a fonte que você está indo. Quantas perseguições você as terá? Não tem como fugir disso. E se Deus te quer nessa mesma igreja onde pregam contra o batismo para te levantar, para que através da sua vida outros recebam também, é melhor você ficar ali e você aguentar a perseguição. Porque não vai ter como fugir. Uma hora a perseguição te pega. Isso acontece com todos os santos, com todos aqueles que decidem verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Sempre vai ter quem se levante contra, dentro ou fora da igreja. Faz parte da nossa vida com Cristo, amém? Então vai se acostumando com isso, vai criando casca grossa e mantenha o coração mole, cheio do amor do Senhor, para você suportar em amor, entendendo que o verdadeiro inimigo das nossas almas é o diabo e seus demônios. Ele vai usar pessoas que dêem brecha, mas as pessoas que dão brecha são as primeiras a ser feridas pelo inferno. Amém? Então tenha compaixão, suporte em amor e se levante para ser verdadeiramente sal e luz, com sabedoria, com amor, com a autoridade e poder do Senhor, que ali você, por mais que tenha oposição, você vai resistir ao diabo até que ele fuja de você. Então você se tornará mais do que vencedor em Cristo Jesus. E você vai ter o prazer maior, que é a vitória na presença de Deus. Quanto mais perseguido, mais alegria, satisfação e bênçãos você receberá. Tenha certeza disso, plena convicção, porque eu vivo isso. Então, por que eu falaria algo que não estou vivendo? Né? Eu sei que tem gente que faz isso, mas não é o meu caso. Tenho prazer em compartilhar aquilo que Deus já fez na minha vida. Amém? Veja também, está registrado isso aí em Mateus, capítulo 5, versículo 10, e 1 de Pedro 4, 12 ao 14. Quanto às mulheres, há quase tantos homens como mulheres em nossas igrejas. Esta é a razão por que algumas pessoas acham que somente a classe humilde recebe o batismo no Espírito Santo. Tem essa também. Há igrejas que só se interessam por peixes grandes. A pessoa tem de pertencer à alta classe para ser acolhido por essas congregações. Mas o amor de Deus, que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, é o mesmo para todos os povos, todas as tribos e línguas, sejam ricos, pobres, servos ou livres. Você pensa errado. Quando alguém recebe o batismo pentecostal, passa a ter consigo o ensinador. Seu atendimento funciona com muita mais razão. A ciência prova que a pessoa esquece-se de quase tudo o que aprendeu. Jesus disse que o Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas. Veja Jó, Jó capítulo 14, versículo 26. Os fatos surgem em nossa mente na hora precisa, muitas vezes em meio a uma provação. Além disso, ele nos ensina todas as coisas, até mesmo as futuras. Logo que a pessoa submete-se sem reservas a Deus, isto é, logo que se torna normal, espiritualmente falando, ela recebe o batismo no Espírito Santo. Uma professora de escola bíblica não está habilitada a ensinar sem ser batizada no Espírito Santo. O batismo deve ser uma realidade na vida de cada criança, quando esta começa a frequentar a escola bíblica. Somos reis e sacerdotes para Deus. Apocalipse 5, versículo 10. Temos em nós a divina natureza de Jesus, 2 de Pedro 1, 4. Nessa imensa família, há pessoas de todas as camadas, alguns dos homens mais sábios, conforme a opinião do mundo, recebem o batismo no Espírito Santo. Existem entre nós
milhões de pessoas. Repito, milhões de pessoas pertencem a todas as esferas da vida e a diversas denominações, que foram sinceras o bastante para deixar a mera forma de piedade como Deus ordena, 2 de Timóteo 3:5, e receber o batismo no Espírito Santo. Deus está realizando o que prometeu, derramando seu Espírito sobre toda a carne nesses últimos dias. Atos 2, do 15 ao 20. Independente de idade, sexo, nação ou igreja, tenho visitado muitos estados nos Estados Unidos e de muitos outros países nos últimos anos e visto as mais excelentes igrejas e as mais elevadas pessoas em perfeita harmonia, formando uma única família. Muitas igrejas buscam somente a alta sociedade e os soberbos, ao passo que o povo pentecostal tem uma profunda paixão por toda a humanidade, sem levar em conta a sua posição social e financeira. O povo humilde escutava Jesus com alegria. Veja Marcos, capítulo 12, versículo 37. Por meio da unção do Espírito Santo, o evangelho tem sido anunciado aos pobres e iletrados. Isso revela que são sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lembro-me de uma igreja grande, excelente, da qual um amigo é pastor. Ele declarou que tinha, no mínimo, 5 diferentes níveis sociais em sua igreja, mas todas trabalhavam em perfeita harmonia. Fui comerciante por 12 anos e conheci todas as classes de pessoas, porém, com exceção de algumas que necessitavam de oração. Não há grande nem pequeno no meio pentecostal. Normalmente, aqueles que pretendem ser da alta sociedade e procuram pertencer a ela, expressando os pentecostais, possuem moral baixa e cometem muitas coisas vis nos prostíbulos, clubes e hotéis. Todavia, pertencem à igreja para ocultar o seu modo de viver imundo, torpe, no meio da sociedade. Na realidade, eles se enquadram com os brutos, sem respeito humano. Ingresse na família do Espírito Santo. Não importa a desculpa, não importa o argumento, não importam as crenças diferentes, não importa o que o mundo fala, não importa o que a igreja diz, se não for a palavra de Deus. Segura a sua vida na palavra de Deus. Segure nas suas mãos, guarde no seu coração, impregne na sua mente a palavra de Deus. O mais importante na nossa vida é a palavra de Deus. Quem deve prevalecer na nossa vida é a palavra de Deus. Porque de todas as coisas que temos, elas passarão, mas a palavra de Deus, ela prevalecerá. E nós precisamos estar firmes nela, porque ela vai nos preparar para todas as situações que a gente tenha que viver nessa terra. Boas, ruins, mas por cima de tudo, para andar na direção de Deus e prevalecer após cada luta, saindo como vitorioso, sendo mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, a minha oração é que você seja cheio do Espírito Santo, que você alcance o batismo no Espírito Santo e você possa ser sal e luz nessa terra, permanecendo de pé, vencendo até o final, guardando a fé, combatendo o bom combate em nome de Jesus, glorificando o nome dele, até o último dia nessa terra, para que possamos juntos celebrar as bodas do Cordeiro junto com ele e depois reinarmos juntos. Oh, que alegria, que maravilha que nós possamos viver o sobrenatural aqui e agora. Não se conforme com menos do que isso, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente se vê no próximo capítulo.